e o método da velocidade máxima admissível. O método da velocidade máxima admissível, a restrição que se impõe no dimensionamento é que a velocidade máxima seja de 2 metros por segundo. Então, esse aí é o que eu chamo de método de balcão, né? Aquele que o balconista usa para vender as tubulações. A gente vai ver um método um pouquinho mais complexo, que é o método da perda de carga unitária constante. Então, entre esses vários métodos de cálculo, esse é o de maior aceitação prática, né? E ele é empregado especialmente quando se conhece a altura manométrica ou a cota piezométrica disponível na cabeceira da rede. Então, neste caso, eu sei qual a bomba que eu vou usar, né? Eu sei qual a pressão que eu tenho disponível na cabeceira da rede, que é a pressão que a bomba fornece ao sistema, mais a cota em que a bomba se encontra, né? Então, neste caso, eu tenho as cotas do terreno e como ponto de partida, eu sei a pressão da bomba e a cota em que ela se encontra. Neste método, então, o diâmetro de cada trecho é selecionado de maneira que a perda de carga unitária correspondente seja aproximadamente igual à perda média disponível na artéria que contém o trecho considerado. Então, eu faço uma média, né, da perda de carga na artéria, né, que eu estou dimensionando. Eu vou pegar a perda de carga que eu tenho no início, vou pegar a carga que eu tenho no início, o quanto vai perder lá no final da artéria e vou dividir pelo comprimento do trecho. Então, eu tenho uma perda de carga unitária média. As situações alcançadas através desse método são resultados aproximados às soluções ótimas que conduzem aos custos mínimos das redes de distribuição. Então, é um cálculo aproximado, né? Mas é bem mais preciso do que o método de balcão. Então, vamos ver um passo a passo da metodologia. Primeiro, a gente localiza o terminal aparentemente mais desfavorável da rede de distribuição. Qual será esse terminal mais desfavorável? Geralmente é aquele que resulta da pior combinação entre a maior distância da cabeceira da rede, a maior distância da bomba, e o maior requerimento de cota piezométrica. Então, geralmente é isso. O mais desfavorável é aquele que está mais longe da bomba e que requer uma cota piezométrica maior, quer dizer, ele está mais longe e está mais alto, né? Essa combinação entre o que está mais longe e mais alto que a bomba. Esse é o terminal mais desfavorável. Define-se a artéria principal da rede de distribuição, que é aquela que une o terminal mais desfavorável, a bomba, né? Até o terminal mais desfavorável, a cabeceira da rede, que é onde está a bomba. Calcula-se a perda de carga unitária média, o J, né, disponível na artéria principal, em função da cota piezométrica disponível na cabeceira da rede. Da cota piezométrica requerida no terminal mais desfavorável e do comprimento correspondente. Então, eu tenho HC, a cota piezométrica na cabeceira da rede, depois eu tenho a cota piezométrica no terminal mais desfavorável e vou dividir, subtraindo o outro e divido pelo comprimento, pela distância entre elas, né? Então, você tem que imaginar assim, a gente está partindo lá da bomba, né? Eu estou lá na bomba, que é a cabeceira da rede, definir qual a minha artéria mais desfavorável, e aí eu pego a cota piezométrica na bomba, na cabeceira da rede, e pego a cota piezométrica lá no extremo, né, do ramal mais desfavorável, né, da artéria mais desfavorável.
subtraio essas duas cotas piezométricas e divido pela distância entre essas duas cotas. O que é uma cota piezométrica? É a altura mais a pressão, né? Ou ela é a altura mais a pressão na cabeceira da rede, é a cota piezométrica HC, e a altura mais a pressão necessária no terminal da rede, no terminal da artéria mais desfavorável, nesse caso. Né? Então, estou começando sempre pela bomba, que é onde eu conheço a cota piezométrica. Né? Então, eu começo pela cota piezométrica, definir a minha artéria mais desfavorável, e aí eu tenho a cota piezométrica na cabeceira da rede e a cota piezométrica no final dessa artéria mais desfavorável. Subtraio um do outro e divido pelo comprimento. Então, essa é a perda de carga unitária média. Então, lembrados, né? A perda de carga unitária é HF dividido pelo comprimento. Né? No caso aqui, a gente está fazendo as cotas piezométricas dividido pelo comprimento, pela distância entre elas. Aí, como eu tenho uma cota piezométrica média, né, eu vou calcular com essa cota piezométrica média, eu obtenho um diâmetro que eu chamei de teórico. Né? Por que teórico? Porque é uma média das cotas piezométricas. Né? É uma média das cotas piezométricas do unitárias. Né? Ou melhor, desculpa, é uma perda de carga unitária média. Por isso, então, eu estou chamando de diâmetro teórico. Então, tendo essa perda de carga unitária média, eu calculo com essa perda de carga unitária média um diâmetro teórico, que é, eu chamei também esse diâmetro teórico requerido para o primeiro trecho da artéria principal, contado sempre no sentido da circulação da água, em função da vazão transportada nesse trecho, do comprimento desse trecho, da perda de carga unitária média da artéria, né? Esse trecho. Então, esse é o diâmetro teórico. Eu tenho um J médio para esse trecho, em função desse J médio e da vazão desse trecho, do comprimento, eu determino o diâmetro teórico. Né? Estão lembrados lá da equação de Raso-Williams. Né? Para determinar o J, eu preciso da, da vazão e do diâmetro. Né? Então, nesse caso, eu tenho um J médio, tenho a vazão e acho o, o diâmetro. O diâmetro adotado para esse primeiro trecho será o diâmetro comercial imediatamente inferior. Aqui também tem um detalhezinho. Né? Eu adoto para esse primeiro trecho que eu calculei um diâmetro comercial imediatamente inferior ao teórico calculado. Geralmente é o superior. Nesse caso, é o inferior. Aí, caso o diâmetro comercial adotado para o trecho consecutivo a jusante seja maior que o trecho selecionado para o trecho considerado, adota-se outro diâmetro para o trecho em questão, mesmo que seu valor supere o teórico calculado. Então, está dizendo assim, ó, caso o diâmetro comercial adotado para o trecho, para o próximo trecho, né, esse deu maior que o diâmetro selecionado para o primeiro trecho, então eu vou adotar um outro diâmetro mesmo que o valor supere o teórico calculado. Som.
Então, para esse diâmetro comercial anotado, aí eu vou calcular a velocidade média do trecho e verificar se seu valor não ultrapasse o limite da velocidade máxima admitido para o diâmetro correspondente. Então, calculei um diâmetro teórico. Para esse diâmetro teórico, eu vou, depois eu vou adotar o comercial imediatamente inferior, e aí eu vou calcular a velocidade média nesse trecho e ver se não ultrapassa o limite da velocidade máxima admitida. Caso tal limite seja superado, se substitui o diâmetro comercial adotado por um diâmetro comercial consecutivo superior. Então, daí eu tenho que aumentar o diâmetro, né? Se der uma velocidade muito elevada, até atender a esse critério da restrição da velocidade máxima. Aí calcula-se a perda de carga total, correspondente ao diâmetro comercial adotado, para o comprimento do trecho L1. Comprova-se com o valor obtido na perda de carga se a cota pesométrica disponível no nó situado imediatamente ajusante do trecho considerado não é superada pela cota requerida neste nó. Então, eu tenho que comprovar se a perda de carga que vai causar ela não vai ser maior que a perda de cota requerida, né, para o trecho seguinte. O trecho ajusante é o trecho seguinte, né? A vazão ajusante é a vazão do trecho seguinte. O ajusante é sempre na saída. Caso isso aconteça, tem que aumentar o diâmetro, né, para ter uma perda de carga menor. Então, se eu calculei a perda de carga, né, tá, se eu estou com o diâmetro comercial é esse, ele atende a restrição, está tudo certinho, só que, só que ele causou uma perda de carga tão grande que, quando chega lá no próximo trecho, não tem pressão suficiente. Então, o que eu faço? Eu diminuo, eu aumento o diâmetro para diminuir esta perda de carga nesse trecho. Tá? A partir do valor de J1 obtido, determina-se a nova perda de carga unitária média disponível na artéria, formada pelos trechos que restam até o terminal. Então, eu calculei a perda de carga, dimensionei o primeiro trecho, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o trecho seguinte, da mesma artéria. Né? Vou ver o que sobrou, a cota piezométrica disponível no início desse próximo trecho da artéria e vou subtrair da cota piezométrica no final da rede, no final da artéria, desculpem, e vou fazer dividir pelo comprimento, ter um J médio. Aí, com esse J médio, eu vou calcular um diâmetro teórico. Aí, se esse diâmetro teórico, com esse diâmetro teórico, eu pego um diâmetro comercial imediatamente inferior e aí eu vejo se a perda de carga que ele causa não é demais, né? Não é tão grande que não sobre para o próximo trecho. E aí, então, eu fico com aquele. Se for maior, eu tenho que aumentar ou complementar o diâmetro da população. Então, vai ser sempre esses passos. Tá? Então, após a determinação dos diâmetros da primeira artéria, localiza-se um novo terminal desfavorável e define-se outra artéria, cuja cabeceira coincidirá com o nó da artéria já calculado. Por isso, a cota piezométrica da cabeceira da nova artéria será igual à cota piezométrica do nó de derivação da artéria já calculada.
Então, eu calculei a primeira artéria mais desfavorável, agora eu tenho que ir para a segunda artéria mais desfavorável. Onde é que vai ser a cabeceira da artéria, dessa segunda artéria mais desfavorável? Vai ser num nó de derivação da que já está calculada, porque ali eu tenho a pressão, né? Eu tenho a cota piezométrica disponível naquele nó, para chegar até o final da próxima artéria. Eu faço a mesma coisa, tem a cota piezométrica disponível nesse nó de distribuição, subtraio da cota piezométrica necessária lá no final dessa segunda artéria, divido pelo comprimento dela e determino o diâmetro teórico do primeiro trecho. Com esse diâmetro teórico desse primeiro trecho, aliás, com essa J, determino o J médio desse primeiro trecho, com esse J médio do primeiro trecho, determino o diâmetro teórico desse primeiro trecho da segunda artéria. Com esse, pego o comercial imediatamente inferior, e aí, com esse diâmetro, eu verifico se ele atende ao critério da velocidade, se ele atendeu tudo bem, e aí eu verifico a perda de carga que ele causa, se vai sobrar energia para ir até o final dessa segunda artéria. Se não sobrar, se ele está causando uma perda de carga muito grande, que não sobra energia, aí eu aumento o diâmetro dele. Então, vai ser sempre os mesmos passos. E aqui tem um exercício, ó, dimensionar a rede de distribuição da área irrigada por aspersão esquematizada na próxima figura, utilizando-se o método da perda de carga unitária constante. Os dados necessários para o cálculo são: os tubos serão de PVC, a perda de carga nas peças de conexão, curvas, reduções, T's, etc., são consideradas desprezíveis. A descarga e a pressão requerida na entrada de cada linha lateral são iguais, e, respectivamente, a 17, são iguais, respectivamente, a 17,8 metros cúbicos por hora e a 33,5 MCA. A perda de carga circular nos hidrantes situados nas tomadas das linhas laterais é de 1,5 MCA e a altura manométrica de bombeamento disponível para recalcular a vazão máxima requerida pela rede de distribuição é igual a 46 MCA. Então, aqui está a rede de distribuição. Essa bolinha maior, bem à esquerda aqui no canto, né, é a bomba. Então, eu tenho uma bomba que fornece 46 MCA e a cota topográfica que ela está é 100. Então, a cota piezométrica vai ser 46 mais 100. Então, essa é a cota piezométrica disponível na cabeceira da rede. Aí, então, olha só, aí seguindo aqui, ó, eu tenho 150 metros, 300 metros. Tá? Então, aqui eu tenho um nó de derivação, ó. Na cota 102 ali tem um nó de derivação que segue para esta artéria, né, para uma artéria. Essa artéria que passa pela cota 103, 104. Depois, seguindo aqui, eu tenho essa artéria mais longe, ó. Essa artéria maior, ela está mais longe, e ela então vai ser a mais desfavorável. Essa que tem lá na cota 100. Então, olha só como é que funciona o esquema das vazões aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho essa, vamos pensar assim, nessa primeira linha aqui, né? Essa primeira distribuição, nessa primeira artéria. Vamos ver as artérias primeiro. Opa, o que eu fiz aqui? Vamos ver as artérias. Mas não está aparecendo a minha figura aqui.
Bom, então, olha só. Agora sim, vou diminuir aqui um pouquinho. Então, olha só. Vamos pegar esse último aqui. Essa linha lateral, ela desce e esta aqui sobe. Ó. Então, em todos eles, essa linha tem uma linha lateral que desce e a outra sobe, para irrigar toda a área. Né? Então, lembrados como é que funciona. Então, vamos pegar esta última aqui. Ó. Essa linha lateral, no início da irrigação, as linhas laterais estão nessa posição que elas estão aqui. Aí, depois eu passo. Depois, essa linha lateral de baixo vai subir e a linha lateral que está em cima vai descer. Né? Até que chegue o momento que ela vai estar bem nesse nó aqui, né? No nó 2. Ela vai estar bem aqui. Nesse momento, ó, então nesse trecho aqui, todo ele, eu tenho sempre duas vazões, a vazão de duas linhas laterais. E nesse último trechinho aqui, eu tenho sempre a vazão de só uma linha lateral. Nessa figura aqui do lado, ai meu Deus. Nessa figura aqui do lado, então, eu tenho assim, ó, aqui está bem, aqui tem a nomenclatura, né? Nó terminal, ó, essa bolinha menor. É, o nó normal. Ó. Aqui tem um nó de distribuição, no 5 aqui tem o nó de distribuição. Ó. Esse nó aqui, no ponto 5 ele distribui para cá e para cá. Né? Então, esse aqui é um nó de distribuição, é um nó de derivação. E esse outro nó aqui é um nó comum. Tá? Então, tem um nó de derivação. Por que derivação? Porque a vazão deriva para lá e para cá. Então, vamos pensar assim, ó. Quando iniciou, então, ó, quando iniciou a irrigação, essas linhas laterais estão nessa posição. Aí depois a linha lateral desce, né, e essa sobe. Então, nesse trecho aqui, só tem a vazão de uma linha lateral. Ó. Do nó 1 até o nó 2, só tem a vazão de uma linha lateral. Agora, do nó 2 ao nó 5, tem a vazão de duas linhas laterais. É importante entender isso. Tá? Por quê? Porque no início da irrigação, essas linhas laterais estão nessa posição, depois essa de baixo vai subindo e essa de cima vai descendo, até que chegue o momento que ela está no nó 2 aqui, ó, no ponto 2, que é o nó 2. Quando, quando ela está no nó, quando as duas estão no nó 2, a que estava embaixo vai passar para cima e a que estava em cima vai passar para baixo. Mas sempre nesse trecho, do 5 ao 2, tem a vazão de duas linhas laterais. Agora, então a outra artéria que vai do nó 5 ao nó 3, também ó, lá em cima, no trecho 3, 5, só tem a vazão de uma linha lateral. No trecho 4, 5, tem a vazão de duas linhas laterais. Depois, no trecho que vai da cabeceira da rede, da bomba, até o nó 5, tem a vazão
das duas artérias, ó, que é 36, 35,6 nesta artéria, mais 35,6 para essa outra artéria, que derivou aqui no nó 5. Então, fazendo o raciocínio do caminho inverso. Da bomba até o nó 5, eu tenho 71,2 metros cúbicos por hora. Chegou no nó 5, derivou. A metade foi para a artéria 3, 4, 5 e a outra metade foi para a artéria 1, 2, 3, 5. Então, foi 35,6 metros cúbicos por hora para a artéria 3, 4, 5 e foi 35,6 metros cúbicos por hora para a artéria 1, 2, 5.